Bem, alunos, e as equações biquadradas, né? A gente viu no vídeo anterior, e vamos ver as equações irracionais. Vejam só como funcionam as equações irracionais. Equações racionais a gente temos como definição da seguinte forma: chama-se equação irracional a equação cuja incógnita está sobre o radical. Então, chama-se equação irracional a equação cuja incógnita está sobre o radical. Quer dizer, está dentro do radical. Então, para ser uma equação irracional, é preciso que tenha pelo menos uma variável dentro do radical, tá certo? Vamos ver alguns exemplos aqui de equações irracionais. As equações irracionais, temos assim, ó, raiz de x mais 2 igual a 5. Veja que uma variável, ela continua dentro do radical. Então, ó, ela é uma equação irracional. 3x menos 1 menos x igual a 4. Pelo menos uma variável tem que estar dentro do radical. Raiz cúbica de x menos 6 igual a 10. Ó. Veja aqui, ó, x está dentro do radical. 3 raiz de x menos 4 igual a 5. X está dentro do radical. Então, o entendimento é que toda equação irracional tem que ter pelo menos uma variável dentro do radical, certo? Vamos ver aqui a resolução de equações irracionais. Como resolver uma equação irracional? Primeiro, vamos ter, ó, isolamos um dos radicais em um dos membros da equação dada. Ou seja, a gente tem que isolar um dos radicais, seja ele qual for. Se tivermos dois radicais, se todos dois estão no primeiro membro, eu tenho que passar um para o segundo membro, tá certo? Então, isolamos um dos radicais em um dos membros da equação dada. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, elevamos os dois membros da equação a um expoente adequado. Ora, se o radical é no índice 2, então eu devo elevar ao expoente 2, a uma potência de base 2, certo? Então, devemos elevar ambos os membros a um expoente adequado. O terceiro passo, se ainda restar um ou mais radicais, repetimos as operações anteriores, certo? Se restar um ou mais radicais, repetimos as operações anteriores, tá certo? O quarto, verificar as soluções encontradas. Então, é necessário a gente verificar as soluções encontradas depois que encontramos os resultados. Vejamos alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo, deixa eu colocar aqui um pouquinho acima para que vocês possam visualizar melhor. Então, aqui nesse primeiro exemplo, eu tenho resolver a equação raiz de x mais 5 igual a x menos 1, tá certo? Na verdade, essa raiz vai até aqui só, tá certo? Então, ela só até aqui, não tem essa partezinha não. Então, ó, raiz de x mais 5 é igual a x menos 1. Primeiro, já estão isolados, né? Então, ó, quem é o índice aqui? Não é 2? Então, o que você vai fazer? Vou colocar um pouquinho aqui. Você vai colocar entre parênteses raiz de x mais 5 elevado ao quadrado. E também no outro termo, você vai colocar x menos 1 elevado ao quadrado, tá certo? Então, aí a gente tem todos os dois membros elevado a um expoente, ao mesmo expoente. Por quê, professor? Porque o índice é 2. Se é 2, elevamos ao quadrado. Se fosse 3, elevado ao cubo. E assim por diante. Vai depender muito do expoente. Então, para que a gente faz isso? Porque facilita. Eu corto a potência com o sinal do radical. Sai fora da raiz, ó, x mais 5, certo? Aqui igual. Aqui eu não posso cortar, porque não tem radical. Mas eu tenho que aqui, ó, resolver, né? Eu vou resolver x menos 1, que está elevado ao quadrado, tá certo? Então, ó, isso aqui, produtos notáveis, né? Lembram? Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo, que é x, que multiplica o segundo termo, que é 1, mais o quadrado do segundo termo, que é 1 ao quadrado. Então, vamos resolver isso aí, tá certo? Então, vamos lá. X mais 5 é igual.
x elevado ao quadrado é x ao quadrado, menos, multiplicamos aqui sempre ao meio, como eu já falei várias vezes a vocês, 2 vezes x vezes 1, 2x, mais 1 elevado ao quadrado é 1, tá certo? Então, o que é que acontece? Vamos passar isso tudo para o primeiro membro. No primeiro membro temos x mais 5, tá certo? Menos x ao quadrado, mais 2x, não muda o sinal, mais 2x, menos 1, igual a 0. Vamos aqui, eu vou colocar aqui um pouquinho aqui acima agora. Então, vamos dar continuidade. Reduzir os termos semelhantes. Tem algum termo semelhante a menos x ao quadrado? Não. Então, colocamos menos x ao quadrado. Tá certo? Aqui temos x com mais 2x. Vamos ter mais 3x. Certo? Vamos ter mais 5 com menos 1. Mais 5 com menos 1. Então, mais 4 igual a 0. Aí, veja, encontramos aí uma equação completa do segundo grau. Tá certo? Só que aqui eu sempre falei a vocês que toda vez que a equação ela for negativa, você multiplica a equação por menos 1. Multiplicar por menos 1 é trocar os sinais. O que era menos passa a ser mais x ao quadrado. Aqui vai passar a ser menos 3x. E aqui mais é menos 4. Menos 4 igual a 0. Pronto, temos aí a equação do segundo grau. Por aí você vai resolver a equação do segundo grau, tá certo? Então temos, já sabemos que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Eu vou resolver aqui direto, tá certo? Preste atenção. Quem é b? Menos 3. Se b é menos 3, então menos 3 ao quadrado dá 9, certo? Menos 4ac, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. Então, delta vai ser igual a 16 mais 9, né? 16 mais 9, a gente tem aí 25, tá certo? Então, encontramos aí 25. Continuando, vou colocar aqui ao lado, tá certo? Então, preste bem atenção para entender. Fórmula de Bhaskara. Vou fazer também direto. X é igual a menos b. Menos da fórmula. Quem é b? Menos. Menos com menos dá mais. Mais 3. Mais ou menos. Quem é o delta que encontramos? 25. Com a raiz de 25? 5. Sobre 2 vezes o valor de A. Quem é o valor de A? 1. Então, 2 vezes 1, 2, certo? Só lembrando aqui, gente, que aqui é o sinal de menos, viu? Eu já coloquei aqui, ó, sinal de menos, tá? Então, vamos lá. Então, x', temos que 3 mais 5 é 8, 8 dividido por 2 dá 4. Então, encontrei x'. X, 2 linhas, temos 3 menos 5, menos 2, dividido por 2 dá menos 1, tá certo? Então, ó, encontramos isso aqui. Agora, precisamos fazer uma verificação. O que é a verificação? Para saber se os resultados aí, né, é verdadeiro ou ele é falso. Então, aqui a verificação que a gente faz, certo? Verificação. Essa verificação vai nos servir para realmente saber se esses valores de x' e x', eles, quando forem substituídos, eles são verdadeiros ou falsos. Então, eu tenho aqui. Aí eu pego, ó, eu vou pegar a equação inicial, tá? Raiz de x mais 5 é igual, né, a x menos 1. Aí eu vou substituir. Onde tem x, substituir pelo valor de x'. Então, você vai ter raiz de 4 mais 5 é igual a 4 menos 1. Então, eu vou ter aqui 4 mais 5 vai dar 9, não é assim? E aqui, no segundo membro, 4 menos 1 dá 3. Raiz de 9 é 3 e aqui é igual a 3. Então, por isso, isso aqui eu vou colocar verdadeiro. O sinal de V, certo? Verdadeiro. Vamos fazer a outra verificação.
Ô, professor, e é duas? É duas, porque não tem dois resultados, x', x2'. Então, ó, coloco de novo aqui, ó. Raiz de x mais 5, tá certo? Igual a x menos 1. Vamos substituir. Raiz de, quem é o valor de x? Menos 1 com mais 5 é igual a menos 1 e menos 1. Aqui você tem raiz de menos 1 com mais 5, vai dar raiz de 4, que é igual a menos 1 e menos 1, menos 2. Qual a raiz de 4? 2. 2 não é igual a menos 2, portanto, isso aqui é falso. Então, a solução para essa equação que a gente encontrou vai ser solução apenas o valor de x', 4. Esse é o resultado, certo? Vamos aí ver o segundo exemplo, que fala aí, né? Onde você tem resolver a equação raiz cúbica de x ao quadrado menos 7x igual a 2, certo? Se aqui ele está elevado ao cubo, eu tenho que elevar ambos os membros ao cubo. Então, ó, vai ficar, ó, raiz cúbica, né, de x ao quadrado menos 7x elevado ao cubo. E o 2 também tem que ser elevado ao cubo. Você tem que elevar ambos os membros. Então, aí você vai ter, se eu corto a potência com o sinal do radical, sai fora do sinal do radical, x ao quadrado menos 7x é igual a 2 ao cubo, 8. Aí você tem x ao quadrado menos 7x menos 8 igual a 0. Deu também uma equação do segundo grau. Aí vocês podem me perguntar, professor, e pode dar uma equação do primeiro grau? Pode, sem problema nenhum, certo? Pode dar uma equação do segundo grau, como também pode dar uma equação do primeiro grau, tá certo? Do primeiro grau ou do segundo grau. Então vamos aqui. Delta, vou fazer direto, você já sabe que a fórmula de delta é b ao quadrado menos 4ac. Quem é o valor de b? O valor de b é menos 7. Quanto é menos 7 ao quadrado? 49, tá certo? 49. Menos 4ac, menos com mais dá menos, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 8 dá 32. Delta vai ser igual, aí você tem 49 mais 32, né? Você tem 9 mais 42. 9 mais 2, 11, né? Aqui vai 1. 1 e 4, 5, com 3, 8. 81. Correto? Então, o valor de delta deu 81. Fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos da fórmula. Quem é o valor de b? Menos 7. Menos com menos dá mais. Mais ou menos raiz de delta. Quem é o delta? 81. Com a raiz de 81? 9. Estou fazendo direto, gente. Certo? 2 vezes o valor de a. Quem é o valor de a? 1. 2 vezes 1, 2. X'. Vamos ter aqui 7 mais 9. 16 dividido por 2, 8. X, 2 linhas. 7 menos 9 menos 2 dividido por 2, menos 1. Encontramos x', 8 e x, 2 linhas, menos 1. Vamos ver se esses resultados, né, são verdadeiros ou falsos pela verificação. Então, eu vou colocar aqui embaixo a verificação. Verificação. A verificação, né, como eu disse lá, para a gente ver os resultados. Certo? A verificação. Então, aqui, verificação. Então, vamos ver aí. Primeiro, eu vou pegar, ó, certo? Sempre a equação inicial. Raiz cúbica de x ao quadrado menos 7x igual a 2, certo? Aí a gente temos isso aí. Então, ó, continuando, a gente vamos ter aí raiz cúbica. Vamos substituir o valor de x pelo número x' aqui, ó, certo? Então vai ficar raiz cúbica, certo? Raiz cúbica. Quem foi o valor de x encontrado?
8 ao quadrado menos 7 vezes 8, tá certo? Aí você tem aí o número, onde você vai ter esse número aí, que é igual a 2. Então, você tem esse número aí para ser substituído, tá certo? Então, onde a gente vamos ter esse resultado. Aí, esse resultado aí, temos raiz cúbica de 8 ao quadrado, menos 7 vezes 8, igual a 2. Primeiro, devemos resolver a potência. Então, vamos ter aqui, ó, raiz cúbica, certo? Raiz cúbica de 8 ao quadrado, 64, menos, né? A gente tem aí o 7 vezes 8, né? 7 vezes 8. Então, você vai ter 56. Olha aqui. 56. Caiu aqui, né? Igual a 2. Então, ó, raiz cúbica. Vamos ter, ó, raiz cúbica. 64 menos 56. Então, eu venho aqui e faço 64 menos 56. Então, aqui você vai ter onde 6 para 14, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dá 8, né? 1 e 5, 6 para 6, nada. Então, aqui eu tenho 8, que é igual a 2. Qual é a raiz cúbica de 8? 2. 2 é igual, né? 2 é igual a 2. Pronto. Então, isso aqui é verdadeiro, certo? Verdadeiro. Esse verdadeiro significa que esse resultado que a gente encontrou em x' está correto. Fazemos a outra verificação. Essa outra verificação, a mesma coisa, pessoal. Pegamos aqui, ó, raiz cúbica de x ao quadrado menos 7x igual a 2. Então, raiz cúbica de... Quem é o valor de x agora? Agora aqui é menos 1. Vou substituir e colocar em parênteses. Menos 1 elevado ao quadrado menos 7 multiplicado por menos 1. Puxar aqui a raiz. Igual a 2. Então, temos raiz cúbica de menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos com menos, mais 7 vezes 1, 7. Igual a 2. Raiz cúbica de 1 mais 7, 8, né? 8, que é igual a 2. Raiz cúbica de 8, 2 igual a 2. Portanto, isso também aqui é verdadeiro. Solução, né? Teremos aqui a solução da equação, vai ser os dois resultados, tanto x' como x². Cuidado não confundir o resultado, né? Dos resultados que você encontrar aqui na verificação. Não é esse resultado da verificação, é os resultados x' e x². Então, ó, 8 e menos 1, tá certo? Bem, pessoal, aí é a equação irracional. Então, a gente vimos na aula de hoje as equações biquadradas e equações irracionais, certo? Vejamos depois, em outra aula, os aplicativos das equações biquadradas e irracionais, tá certo? Uma boa atividade para todos vocês. Um abraço a todos.